Tem uma passagem bastante conhecida que fala sobre gratidão, e acho que os irmãos conhecem, né? É para a gente dar graças uma vez por dia, em algumas coisas, ou é para nós darmos graças em todas as coisas? Tem aquela passagem bastante conhecida, eu convido os irmãos para que abram a palavra em 1 Tessalonicenses 5,18, bastante conhecido por nós, apenas um versículo. 1 Tessalonicenses 5,18. Os irmãos estão acostumados a ler aqui a NVI ou a Almeida Revista Atualizada? Hã? Almeida? Tá bom. Porque o pessoal aqui de Hortolândia também está acostumado. Então, aqueles irmãos que estiverem com a Almeida Revista Atualizada, eu peço para que leiam juntos comigo, tá bom? Leiamos. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Amém. Nós lá na igreja, né, de Hortolândia, nós temos o costume, na verdade é de praxe, né, é uma programação nossa lá. Toda primeira semana fechada de cada mês, nós temos a semana de oração. E aí nós separamos em vários momentos, vários motivos de oração, e um desses momentos é de agradecimento, né? Para, de fato, nós agradecermos a Deus pelo que Ele já fez, por aquilo que nós fomos chamados para fazer também, por Ele nos comissionar, por Ele nos salvar em Cristo Jesus, né? Mas, como nós vimos lá na cura, né, dos 10 leprosos, não é de nós sermos gratos. Nós somos muito esquecidos, muitas vezes, né? Quantas coisas Deus já nos deu, já nos contemplou, né, com graça, com misericórdia, e muitas vezes aquilo vira normal para a gente já, e a gente deixa de agradecer a Deus. Algo que nós almejávamos e alcançamos, aquilo ali começou a ser trivial, a ser normal, e a gente acaba não voltando para agradecer. Eu me lembro que, igual o nosso irmão falou que eu era baterista, eu realmente fui baterista profissional durante 11 anos da minha vida, né? E eu me lembro de, nas minhas orações, falar, Deus, eu quero viver de música, né? Tocar ali minha bateria e ganhar minha graninha, ter uma bateria boa, poder ajudar minha família. E por 11 anos eu viajei com uma dupla sertaneja por todo o Brasil, consegui ter uma graninha aí, né? E a graça de Deus. E Deus permitiu que eu vivesse isso para que, de repente, Ele, aos poucos, fosse me chamando para o ministério e falou, não quero você ali não, quero você aqui, né? E graças a Deus por isso, mas Deus me deu essa graça. E eu fui bastante grato a Ele. Concomitantemente ali, né, da mesma forma, eu flertava também com a ideia do seminário. Eu passava na frente do seminário ali, né, é bonito, né, Seminário Presbiteriano do Sul, né, bonito ali e tal, e alguma coisa, poxa, né, você tem que fazer o seminário e tudo mais, e Deus foi aos poucos me mostrando, fui comprando uns livros e tudo mais, e graças a Deus passei pelo seminário, hoje tenho o privilégio de ser ministro da palavra. São coisas que nós precisamos nutrir. Não é porque aconteceu lá atrás que agora eu não posso agradecer a Deus. Deus, muito obrigado, porque é aqui que eu estou, porque o Senhor concedeu muitas coisas para mim, né? Meus irmãos, o texto que nós lemos, um versículo só, mas ele é riquíssimo. Ele tem o poder de condensação tão grande, quando o apóstolo Paulo ele escreve a sua primeira carta aos cristãos de Tessalônica, igreja do coração, né, que tão bem fez a ele escreve 2 cartas. E nas recomendações finais, aquela parte final de sua carta, ele vai dizer, meus irmãos, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Meus irmãos, eu tenho muito medo de cometer, como eu tenho falado aqui para os irmãos, o pecado da ingratidão. O pecado da ingratidão. Pois como é ruim sentirmos na pele a ingratidão da parte de homens, na verdade, às vezes a gente prepara com tanto carinho ali um mimo para a pessoa, né, um café delicioso, alguma coisa ali e tal, a gente pensa que presente que seria que legal e tudo mais, e você faz, de repente deixa de fazer algumas coisas para você e vai ao encontro da necessidade da pessoa, e a pessoa não fala nada, não tem um esboço de agradecimento, um sorriso, não tem nada, e você, poxa vida, né, nenhum obrigado, e isso é muito ruim. O Senhor Jesus, como nós vimos, curou esses 10 leprosos. Apenas um voltou. E era samaritano. Meus irmãos, então o Senhor Jesus cobrou a ingratidão ali, né? Não era algo que fez com que Jesus se agradasse. Por isso, como eu disse, eu tenho muito medo de pecar contra o nosso Senhor, o pecado da ingratidão. Mas eu percebo que nos nossos dias nós temos falhado em muito nessa questão. Por isso eu queria tratar rapidamente com os irmãos aqui o tema Passos para uma vida de gratidão. Passos para uma vida de gratidão. E qual é o primeiro passo para desenvolvermos uma vida de gratidão?
é colocarmos os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias. Colocarmos em Deus e não nas circunstâncias. É aquela coisa, pensar nas coisas lá do alto onde Cristo vive. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. É a primeira pergunta do breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? É glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. É ter plenitude nele, satisfação nele. Quando nós colocamos os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias, nós temos mais condições de bendizer, de louvar, de agradecer. Agora, quando nós olhamos somente as circunstâncias, que nem sempre são favoráveis, e hoje mesmo eu coloquei ali na internet rapidamente, né, os Estados Unidos apoiando ali, né, Israel e tudo mais. Como é que vai ser isso? Essas guerras acontecendo, rumores de guerras, terremotos e tantas coisas. Se nós olharmos só para a nossa horizontalidade, meus irmãos, nós não vamos ser pessoas gratas, de maneira alguma. Só que se nós pusermos os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias, aí sim nós teremos o que agradecer. Se começarmos a olhar somente para a circunstância, nós seremos presas fáceis para a ingratidão, murmuração. Nós somos tendenciosos a ficar murmurando, né? Poxa, mas, não. Mas, fulano de tal, mas... E aí começa. E aquilo ali só vai trazendo mazelas, coisas ruins para a gente. Colocar os olhos em Deus e não nas circunstâncias é um passo largo para dizer como o apóstolo Paulo, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus. Quando o autor da carta aos Hebreus fala da corrida cristã, ele vai dizer, olha, visto que nós temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Nós estamos numa corrida, nós não podemos nos distrair com as coisas que estão aí. Nós precisamos correr firmes para o Senhor Jesus. Então, quando eu coloco os meus olhos, a minha visão em Deus e não nas circunstâncias, eu vou dar mais graças. Nós podemos nos desesperar. Muitas vezes o problema se agiganta, talvez doenças que somos acometidos ou pessoas que nós amamos, ansiedade. Quantas coisas vem fazendo-nos ficar ansiosos nesse mundo, né? No mundo dos reels aí, né? Dos feeds, de tanta coisa, tanta informação, tantos vídeos curtos, e aquilo vai enchendo a nossa mente e tudo mais, e a gente pode ficar ansiosos. O síndrome do pânico, o problema se agiganta. Meus irmãos, nós não podemos olhar para essas coisas, firmar os nossos pés nessas coisas. Nós precisamos olhar para Jesus. Nós precisamos descansar nele e falar, em tudo dar graças. Este é o primeiro passo para aprendermos. Então, o primeiro passo é colocarmos os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias. Não é fazer vistas grossas, é ser bênção na vida das pessoas que estão passando por dificuldades. É você buscar em humildade, em sujeição, ser bênção, né? Na sua vida mesmo, não se sabotando, mas sempre sendo gratos a Deus. Então, o primeiro passo, meus irmãos, é colocarmos os nossos olhos em Deus e não nas circunstâncias. Para isso, nós precisamos ter vida de oração. Para isso, nós precisamos ler a palavra do Senhor, ouvi-lo. Para isso, nós precisamos amar a igreja, estar com os irmãos. Um segundo passo é aprendermos a lei do contentamento. Eu acho que a grande chave está aqui, o contentamento. Porque ingrato é aquela pessoa que tem e quer mais, e quer mais, e quer mais, e quando chega lá, quer mais um pouco. Então, esse segundo passo, eu acho que é o coração desse sermão, é aprendermos a lei do contentamento. O apóstolo Paulo, quando escreve a sua primeira carta, a sua carta à primeira igreja que ele fundou na Europa, ele escreve uma pequena carta, essa é uma delas, né? Mas na carta aos Filipenses, ele vai dizer, meus irmãos, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então ele aprendeu, ele não sabia viver contente. Mas ele aprendeu. E o apóstolo Paulo escreveu isso para um grupo de irmãos, aos quais a sua experiência ali em Filipos não tinha sido uma experiência de mar de rosas, não. Se os irmãos conhecem um pouco da história de Paulo, sabe o tanto de dificuldades que ele passou, assim como o Senhor dele, o Senhor Jesus. Mas ele falou, eu aprendi. E a gente aprende na prática. A gente aprende quando em uma situação você murmurou, em um momento você foi ingrato, você não teve contentamento, e aí numa próxima oportunidade você vai tratar isso no coração com Deus e falar, não, na próxima vez eu vou tentar dar uma outra resposta. Eu vou ser um pouco mais satisfeito, porque Deus, Ele tem provido cada uma das minhas necessidades. Os irmãos sabem, pelo relato de Atos 16, que o apóstolo Paulo, quando foi para a Europa,
queria ir para a Ásia, mas o Espírito Santo do Senhor não deixou. Ele vai para a Macedônia e vai fundar uma primeira igreja na Europa, que é Filipos. E mais tarde, escrevendo a carta, ele vai dizer: meus irmãos, eu aprendi. E foi lá em Filipos que ele, depois de ter curado uma jovem possessa de um espírito imundo, ele juntamente com Silas, foi atropelado pelo magistrado da cidade e açoitado violentamente, presos. E à meia-noite, diz o texto, que à meia-noite não tinha o que fazer. Aquela escuridão total, preso com o seu corpo ali, com o lombo ardendo em febre por causa dos açoites, da surra, da tortura. Eu penso que ele falou para Silas assim: Silas, no meio de tantas coisas difíceis aqui que estamos passando, vamos cantar? Como assim? Vamos louvar? Cantar, Paulo? Como assim? Vamos cantar, vamos louvar. Aí Silas: tá bom, esse cara é maluco, vamos louvar. Né? E às vezes, meus irmãos, nós estamos no culto ao Senhor, com ventiladores, né? Com boa iluminação, instrumentos musicais e som, estamos cantando e o povo não canta. Paulo, à meia-noite, depois de ter sido levado, né? Ali preso, surras, sem nenhum ambiente para culto ao Senhor, ele começa a louvar o Senhor. E o seu louvor, o seu culto mexe com a divindade, que desce, sacode os alicerces daquela prisão, e depois ele vai escrever: olha, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Além da situação que ele passou em Filipos, a situação em que ele se encontrava quando escrevia a carta aos Filipenses, também não era nada boa. Essa carta é uma das 4 cartas que ele escreve em prisão, um lugar péssimo. Ele está falando de gratidão, ele está falando de alegrai-vos no Senhor. Né? Meus irmãos, é um aprendizado de fato. Quando nós dermos esse passo, nós vamos dar mais louvores, agradecer mais ao Senhor e reclamar menos. Muitas vezes nós não estamos contentes, estamos sempre reclamando, ou sempre olhando as coisas ruins da vida. É uma das formas também de nós vermos como nós estamos enxergando a vida. Mudarmos a nossa cosmovisão, olhar num outro prisma. Tinha uma senhora que sempre quando eu a via, ou visitava, quando eu perguntava como ela estava, né, como estava a vida, logo ela começava a despejar a sua ingratidão, a sua facilidade de contemplar aquilo de ruim, né, em sua vida. Nenhuma palavra de louvor a Deus, nenhum agradecimento, nenhum contentamento, nada. Ela só reclamava. Até que um dia resolvi ousar um pouco e encorajá-la a mudar um pouco o discurso dela. Falar: quem sabe, né? Você tenta, daqui até uma próxima visita, um próximo encontro, trabalhar um pouco mais da gratidão no seu coração. Tenta ser mais agradecida, tenta olhar o lado bom da vida, reconhecer a graça do Senhor sobre a sua vida, que já te concedeu tudo no Senhor. Olha a sua família linda. Olha o que o Espírito Santo tem feito através de você na sua vida. A encorajei, comece a louvar, comece a agradecer a tudo que Deus e já te deu. E ela falou: tá bom. Nos vemos outra vez e fiquei curioso de como ela me receberia e me responderia. A pergunta mais uma vez. Cheguei e perguntei: e aí, minha irmã, tudo bem com a senhora? Tá ruim, mas tá bom. Tá difícil, mas... Ela estava tentando. E esse é o aprendizado mesmo. Aprendi a viver contente. É um aprendizado. E aí você vai um passinho aqui, um passinho aqui, um passinho aqui. Quando nós damos esse passo, nós temos condições de agradecer mais, reclamar menos. O apóstolo Paulo escreve: eu aprendi. Quem aprende a viver, meu irmão, contente em toda e qualquer situação, tem condições de escrever: em tudo dai graças. Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. É um imperativo de Paulo aqui para nós. E ele fala o porquê disso, porque essa é a vontade de Deus. Era a vontade de Jesus também que aquelas pessoas que ele curou ali, os leprosos, voltassem em agradecimento, em sujeição, em humildade, falando: que coisa maravilhosa, muito obrigado por isso, louvado seja o Senhor. Mas não foi assim. Não cometamos, irmãos e irmãs, o pecado da ingratidão. Que nos nossos lábios sempre haja louvores ao Senhor, mas que seja também fruto de um coração que louve ao Senhor. Que seja muito mais do que palavras, que seja um coração grato, de fato, de verdade. Que nossos lábios sejam sempre, propagadores de louvores. Que hoje nós possamos desfrutar
desse contentamento. O contentamento eu acho que é uma palavra importante aqui para nós. Porque nós sempre queremos mais e mais e mais. Não é pecado nós querermos, mas enquanto nós estivermos galgando, alcançando coisas, né, conquistando coisas, que nós possamos então ser contentes no Senhor, né? Que nós possamos falar: Deus, muito obrigado por esse passo, muito obrigado por mais esse passo, muito obrigado por isso, por aquilo, né? Muito obrigado, meu irmão. E também o problema da murmuração, como eu falei. Em vez de murmurar, ore. Em vez de murmurar, louve. Em vez de murmurar, vai com o irmão, conversa com o irmão, né? Abra seu coração ali e fala: eu estou de fato, né, insatisfeito com algumas coisas, algumas injustiças que eu posso estar passando, beleza. Mas depois conversa com a pessoa, joga, ora, e agora tente aprender a viver contente. Porque é um problema, meus irmãos, quando nós ficamos azedos, nós azedamos todo o caldo, né? Azedamos as pessoas. Então, assim, se eu sou grato, se eu estou leve no Senhor, se eu estou satisfeito nele, então eu posso ser agente de bênção. E assim como Paulo não tinha nenhum motivo, de fato, assim, físico ali, né, no momento que ele estava num lugar horrível, o tanto de coisa que ele passou, e ainda ele estava falando: alegrai-vos no Senhor. Ou se não, dê graças em todas as coisas. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Por isso, meus irmãos, passo para uma vida de gratidão. O primeiro, colocar os olhos em Deus e não nas circunstâncias. Em Deus, não nas circunstâncias. Um segundo passo, aprender a lei do contentamento. Essa é a chave. E um último, o terceiro e último passo, entender que nós estamos aqui de passagem. Se nós entendermos isso, nossa, vai tirar um peso enorme das nossas costas. Porque às vezes nós nos levamos muito a sério, né? E as pessoas dão um tapa na nossa cara, a gente quer dar 2 murros na cara dela. E a palavra de Deus não fala para nós fazermos isso, né? E nós precisamos levar com mais leveza a nossa vida. Precisamos ser gratos, porque nós já não somos mais cidadãos daqui, somos cidadãos dos céus. Uma vez que nós já entregamos a nossa vida para o Senhor, porque o Espírito Santo fez com que eu fizesse isso, então eu sou um cidadão dos céus, eu já gozo da vida eterna, eu sou cidadão de lá, então que eu seja leve aqui, grato aqui, contente aqui. Então, o terceiro passo, entender que nós estamos aqui de passagem. Que há uma vida infinitamente melhor do que esta. Então, como diz Paulo aos Romanos, capítulo 8, 18, olha, os sofrimentos do tempo presente não dão para comparar com a glória revelada no porvir. Então, eu vivo aqui almejando a volta de Jesus para que tudo isso se cumpra. Mas enquanto eu caminho aqui nesse mundo complicado, perverso, mau, eu brilho a luz de Cristo em contentamento e gratidão. Então, quando eu compreendo isso, que eu estou aqui de passagem, eu posso chegar aos 70, aos 80, aos 90 anos, mas vamos morrer daqui a alguns dias. Essa é uma verdade. Mas nós não tememos, porque o nosso Senhor já venceu a morte em nosso lugar, e nós vencemos nele. Quando eu entendo isso, que é uma vida gloriosa no porvir, eu vou agradecer mais. Eu vou ter condições de me dirigir ao Senhor sempre com louvores nos meus lábios. Olha o que Paulo escreveu em Romanos 8, 18. Considero que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revelará mais tarde. Quando nós compreendermos isso, meus irmãos, nós damos um outro passo muito largo em direção à vida de gratidão plena. Leve a vida leve, com mais misericórdia, com mais perdão, com mais gratidão, com mais contentamento. Porque nós estamos aqui apenas para brilhar a luz de Cristo. Nós estamos aqui para fazer coisas boas? Sim, essas não nos salvam, é verdade. Mas uma vez que Deus nos salvou, Ele tem um caminho para nós, as boas obras. Mas que nesse momento de vivermos a vida do Senhor no ordinário, no dia a dia, que nós tenhamos um coração grato. Almejando mais coisas, sim, não é pecado, mas em cada passo, cada coisa que você for alcançando, conquistando, fala: Deus, muito obrigado. E aí você está lá na frente, olha para trás de novo, fala: Deus, obrigado por aquilo outro. Um contentamento. Simplicidade, humildade, modéstia. Nós somos frágeis e Deus já nos deu tudo. Se Deus nos desse apenas, em muitas aspas aqui, a salvação, já nos bastava. E Deus nos dá muito mais. Nós estamos aqui por causa da graça de Deus, da provisão dEle, da sua providência. Por Ele nos amar, Ele nos chamou aqui, você não está aqui, né, por um acaso, para ouvir essa palavra. E você ponderar aí, como está a minha vida de gratidão? Eu tenho sido ingrato nessa área da minha vida? É um momento de nós, né, colocarmos na presença do Senhor
e olharmos essas coisas. Queridos, depois desse sermão, a vida continuará a ser como é, difícil. As coisas continuam como elas são. Né? As prioridades podem ser as mesmas ou podem ser mudadas. O nosso coração, ele pode continuar ingrato ou murmurador, ou a gente pode começar a vigiar nessa área e falar, Deus, me dê um coração mais grato, mais contente, né, mais satisfeito no Senhor. Continuaremos vivendo num mundo hostil a Deus e a sua palavra e seus discípulos. Nós mesmos continuaremos lutando contra os nossos 3 grandes inimigos, né? O mundo, a carne e o diabo. As distrações do mundo continuarão fazendo nos esquecer de contemplar a bondade, a graça e o poder de Deus, e nos esquecer de nós agradecermos ao Senhor, fazendo-nos esquecer de contemplar a bondade, a graça e o poder de Deus sobre as nossas vidas. Mas faça o seguinte, faça como o salmista no Salmo 103, não se esqueça de nenhum dos seus benefícios, dos benefícios de Deus na sua vida. Quando acordar, tire um momento para agradecer a Deus, pela noite abençoada de sono, pelo seu lar, por teres uma cama para se deitar, e por mais um novo dia que Ele te concede. Antes das refeições, agradeça a Deus por elas. Muitos não têm. Antes de dormir, agradeça por pelo menos 3 coisas que Deus te concedeu naquele dia. Ou exercite sua memória para lembrar de grandes ou pequenas coisas que Deus fez em sua vida. Se eu não me engano, né, eu acho que o Salmo 136, tem um salmo que repete bastante coisa, né? Render graças ao Senhor porque Ele é bom, é sua misericórdia, dura para sempre. E aí o salmista ele vem trazendo coisas lá do passado, porque a pés enxuto o povo passou, né, por entre o mar e tudo mais, e ele vai lembrando de coisas do passado. Então, se o seu presente está meio nebuloso, se o seu presente está meio escuro, está meio complicado agradecer pelas coisas assim do presente, você está passando por algumas dificuldades, olha para trás e veja o quanto de coisas que o Senhor fez. Tem um hino assim, né? Olha lá para trás e veja o tanto de coisas que o Senhor fez. E nunca se esqueça do motivo maior de gratidão que devemos ter todos os dias em nossa mente e coração, a salvação e o perdão de pecados em Jesus Cristo, aquele que era sempre grato e satisfeito em tudo o que o Pai tinha para si. Mesmo a sua humanidade, mesmo o quão pesado era aquele cálice que ele tinha que tomar, sorver até a última gota, ele fala, afaste de mim esse cálice, Senhor, mas que seja feita a tua vontade. Ele sabe que o que Deus Pai tinha para ele, por mais difícil que fosse aquele momento, seria o melhor, porque depois ele foi glorificado. Meus irmãos, o Senhor Jesus é aquele modelo no qual nós precisamos olhar, né? Olhar para Ele, que era uma pessoa grata, humilde, contente, né? Satisfeito naquilo que o Pai tinha chamado, e resoluto para cumprir o seu chamado. Cada um de nós aqui tem o seu chamado, por isso exerça-o, né? Se coloque à disposição aqui, né, para exercer os seus dons. Se você é chamado de Deus, você tem dom, tem ministério para você, se engaje, né? Graças a Deus aí o pastor Jonatas está chegando. Agradeça a Deus pela vida dele. Ore por ele, né, como nós temos feito. É servo do Senhor para abençoar a igreja. Meus irmãos, olha o que diz Mateus 11, 25. Por aquele tempo exclamou Jesus, graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e a revelaste aos pequeninos. Meus irmãos, Deus olha para um monte de gente morta nos seus delitos e pecados, Efésios 2 vai nos deixar muito claro isso. E aí Ele nos pega e fala, não, eu te amei, eu amo você. Antes da fundação do mundo, eu te elegi, porque eu te amo e eu quero você para mim. Esses pequeninos somos nós, povo privilegiado que conhece o Evangelho da graça, a salvação pela fé em Cristo, mas que muitas vezes só enxerga as cores escuras da vida. Por isso que nós precisamos ver se nós estamos caminhando em contentamento, se nós estamos olhando a vida pelo prisma de Deus e não pela ansiedade, pelas coisas ruins que querem nos jogar para baixo. Meus irmãos, que possamos, mesmo em meio a essas cores escuras da vida, saber que Deus está pintando um lindo quadro que corresponde à vida de cada um de nós. E que este quadro de perto parece estar todo errado e parece predominar muito mais as cores escuras. Mas esse quadro ainda está sendo pintado. Quando Jesus voltar e vermos o quadro completo, veremos que bela arte o Senhor fez, um quadro belíssimo para o louvor da sua glória. Sejamos gratos a todo momento ao pintor, ao construtor, ao mantenedor das nossas vidas, ao nosso grande amigo e Senhor Jesus Cristo,
que nos conduz para grande triunfo, pois nele somos mais do que vencedores. Meus irmãos, foque os seus olhos em Deus, não nas circunstâncias. Amém? Que nós possamos ser gratos pela família que Deus nos deu, pela igreja que nós temos para congregar, por sermos alcançados por Ele, por ouvirmos a Sua palavra mais uma vez. Deus tenha a falar ao nosso coração. Como é que está a nossa vida de contentamento? Vamos orar nesse momento? Peça para que Deus fale aí ao seu coração e que Ele te molde nesse sentido. Santo Deus, as distrações querem fazer com que nós sejamos murmuradores, ó Deus, descontentes, insatisfeitos, porque sempre tem algo mais. Sempre tem algo mais, ó Deus, para nós irmos atrás, e isso traz-nos ansiedade, descontentamento. Santo Deus, faça-nos trilhar no caminho do contentamento, da gratidão, da humildade, da sujeição ao Senhor, sabendo, ó Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, tudo o Senhor já nos deu em Cristo, ó Pai. Agora faça-nos, ó Deus, mais dependentes do Senhor a cada dia, que nós agradeçamos, ó Deus, os mínimos detalhes, ó Deus, que o Senhor tem nos concedido. Por vezes achamos, ó Deus, que é comum, é normal termos ali o que comer na nossa mesa, mas isso é milagre, isso é graça do Senhor sobre nós. Faça-nos gratos por isso também, ó Deus. Faça-nos gratos, ó Deus, porque temos uma igreja onde nós podemos congregar, ó Pai. Temos irmãos que professam a mesma fé, nós podemos caminhar juntos, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Santo Deus, faça-nos mais gratos, ó Deus, porque o Senhor nos dá o fôlego de vida, audição, olfato, tato, tanta coisa, Deus. É maravilhoso demais, ó Deus, sermos contemplados com a sua graça todo dia. Ela se renova, ó Deus, todo dia, ó Deus, sobre nós. Faça-nos gratos por isso também. Obrigado por tantos livramentos que nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos livrou, e muitos outros que nós nem sabemos, ó Pai. Muito obrigado por isso também. Obrigado pela nossa família, pelo nosso lar. Pai, alcance aquelas pessoas que ainda não são suas, ó Pai, para que a gratidão ainda seja ainda maior, Pai. Faça-nos gratos e satisfeitos no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.